deserto espiritual. Acredito que todo cristão, mesmo sendo fiel, tendo uma vida de oração, uma vida de devoção e leitura da Bíblia, todo cristão verdadeiro não está livre de experimentar situações que o levem à sensação de que Deus parece estar distante. Todo cristão pode passar por momentos nos quais Deus parece não ouvir as suas orações. Quando enfrentamos situações assim, a Bíblia nos lembra que grandes heróis da fé também tiveram experiências assim. Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus, viveu esta experiência e ele descreve um pouco a respeito desta experiência neste Salmo 13. Por 4 vezes, Davi repete o profundo clamor do seu coração com esta expressão: até quando? Meus irmãos, o Salmo 13 é um salmo que nos ensina o que fazer quando Deus parece distante. Sendo um cântico, este salmo é composto por 3 estrofes que apresentam primeiramente um clamor nos versos 1 e 2. A segunda estrofe traz uma petição nos versos 3 e 4. E por fim, nos versos 5 e 6, nós temos uma declaração de confiança e de louvor a Deus. Vejamos, meus irmãos, portanto, o ensino da palavra de Deus para nós em cada uma dessas estrofes deste Salmo 13. Em primeiro lugar, o salmista apresenta aqui um problema. Ele fala tendo a sensação de que Deus estaria distante dele. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Davi, meus irmãos, estava enfrentando um momento de angústia, e ele fala aqui o modo como isso agitava profundamente o seu coração. Enfrentar um problema é como enfrentar algo que parece que nunca vai passar. Por isso ele diz: até quando? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Possivelmente, meus irmãos, este salmo tem como contexto o período no qual Davi era perseguido pelo rei Saul. E naquela situação, Davi teve que permanecer escondido, fugitivo, em lugares desertos, fora da cidade de Jerusalém, tentando sobreviver, aguardando e vigiando escondido. Ele e aquele grupo de homens que decidiu acompanhá-lo, porque de alguma forma também eram pessoas que eram oprimidas pelo rei Saul. As horas, os dias, as semanas e os meses se arrastavam, enquanto Davi esperava pelo agir de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós também temos a impressão de que Deus age de maneira muito lenta. Em nossa vida, nós geralmente sentimos a necessidade de que tudo seja instantâneo, de que tudo seja rápido, porque esperar é sempre muito ruim, é muito desconfortável esperar. Mas há uma grande diferença, meus irmãos, entre a agenda de Deus e a nossa agenda. O tempo de Deus é extremamente diferente do nosso tempo. Nós pensamos em termos de minutos, horas e dias, mas Deus age em uma perspectiva de tempo bem diferente da nossa. Os irmãos devem se lembrar a história de José, registrada no livro de Gênesis. A Bíblia, para aqueles que leem o texto, percebem evidentemente que o propósito de Deus era colocar
colocar José em uma posição de influência no Egito. Mas a questão é de que modo Deus conduziu José até aquela condição de governador no Egito. Em primeiro lugar, Deus permitiu que José fosse vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, quando ele era ainda um adolescente. José foi levado a uma terra distante. José sofreu injustiça, sendo difamado e caluniado, e acabou sendo colocado em uma prisão. O tempo foi passando. O que é que será que José fez durante todo esse tempo? Certamente, meus irmãos, José deve ter orado muitas vezes a Deus, suplicando para que Deus o tirasse daquela situação. Mas parecia que Deus não escutava as orações de José. Finalmente, então, surgiu uma oportunidade. A Bíblia registra que José interpretou os sonhos de dois companheiros de prisão. Dois companheiros de prisão que haviam servido no palácio do rei do Egito, como mordomo e como padeiro do rei. E então, entre aqueles dois que sonharam, havia um que havia sido mordomo do rei. E ele, depois que José interpretou o seu sonho, conforme o interpretado por José, este homem foi recolocado na sua posição. Ele foi reconduzido e restaurado ao seu emprego, demonstrando que de fato José estava certo na interpretação do sonho. A este homem que foi restaurado ao seu emprego, a Bíblia diz que José falou com ele, pedindo que não se esquecesse dele. Gênesis 40, versos 14 e 15, a palavra de Deus diz: lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Mas o verso 23 do mesmo capítulo 40 de Gênesis diz: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. E então, no verso seguinte, já no capítulo 41 de Gênesis, a palavra de Deus diz: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho, meus irmãos, e ele necessitava de interpretação para o seu sonho. E foi aí então que o copeiro-chefe se lembrou de José. 2 anos haviam se passado. Quantas coisas aconteceram em 2 anos? Agora imagine 2 anos para José. Imagina a expectativa de José quando ele viu aquele copeiro-chefe saindo da prisão. Os dias foram passando, os meses foram passando, 1 ano se passou, 2 anos, e José, injustamente, continuava naquela prisão. José passou, meus irmãos, os melhores anos da sua juventude como escravo e como prisioneiro. Essa é a mesma situação de Davi. Ele havia sido ungido sacerdote, ungido rei pelo sacerdote Samuel, e também quando ele ainda era um adolescente, e agora Saul o estava perseguindo. E essa perseguição era uma perseguição intensa, constante, e que já durava alguns anos. Será que Deus havia se esquecido de Davi? Agora veja o que Davi diz no verso 2 do Salmo 13: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Ao ter a sensação de que Deus estava distante, Davi demonstra que as suas emoções estavam grandemente afetadas. A ideia transmitida pelo texto aqui nesse verso 2 do Salmo 13 é a de que
mais Davi pensava sobre aquela situação, e quanto mais ele buscava encontrar saída, mais ele se sentia entristecido. Talvez Davi passasse as noites traçando planos para sair daquela situação, mas então durante o dia as coisas não ocorriam conforme ele havia planejado. Por isso, no final do verso 2, ele chega à conclusão de que os seus inimigos estavam vencendo aquela guerra. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Saul permanecia como rei no conforto e segurança do palácio, enquanto Davi passava as noites em buracos pelos desertos. E o pior de tudo, Saul era o personagem mau da história. Ele não buscava a Deus, mas Davi sim buscava a Deus. Saul tentava matar Davi sem motivo, enquanto Davi, mesmo tendo oportunidades para matar Saul, ele jamais ousou fazer isso. Será que Deus não sabia de tudo isso? Será que Deus não poderia fazer algo? Será que ele realmente havia se esquecido de Davi? Quanto a nós, meus irmãos, nós também muitas vezes passamos por situações parecidas. Em meio às lutas nós clamamos a Deus, mas parece que Deus está distante, parece que Ele não responde às nossas orações. Assim como Davi, nós buscamos soluções, mas nada parece dar certo. Às vezes nós somos arremessados da mais alta esperança para o mais profundo desespero. E no meio de tudo isso, nós olhamos para os ímpios e temos a sensação de que eles prosperam, enquanto nós que buscamos a Deus temos que viver em buracos pelos desertos. Em tempos assim, meus irmãos, há duas lições, há duas verdades muito importantes que nós precisamos lembrar. Em primeiro lugar, nós não devemos nos esquecer jamais que Deus não se esquece dos seus amados. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías 49, versos 14 e 15. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus jamais se esquece daqueles que são os seus amados. Ainda que tenhamos que enfrentar lutas por um tempo prolongado, nós podemos ter a certeza de que Deus jamais esquece e jamais nos desampara. José, Davi, o apóstolo Paulo e outros servos de Deus viveram experiências que estão registradas na Escritura, nas quais parece que Deus havia os esquecido. Porém, na realidade, ao permitir determinadas circunstâncias adversas na vida dos seus servos, Deus estava proporcionando amadurecimento espiritual e fortalecendo a confiança deles no Altíssimo. Mas além de sermos lembrados sobre a verdade de que Deus jamais se esquece dos seus amados, uma segunda verdade a ser lembrada é a de que não se obtém uma vida de devoção de forma instantânea. Há uma série de coisas que são instantâneas na nossa sociedade, mas não existe espiritualidade instantânea. Davi, meus irmãos, foi ungido rei ainda bem jovem. Ele demonstrou que, sendo bem jovem, já possuía uma fé firmada no Senhor ao vencer o gigante Golias. Deus poderia ter conduzido Davi ao trono de Israel com seus 21 ou 20 e poucos anos, antes dos 30 anos. Porém, durante todo esse período, toda essa etapa da vida de Davi,
Saul e viver em buracos ou cavernas, Davi aprendeu a esperar em Deus. Deus estava moldando a personalidade e o caráter de Davi para que ele se tornasse o rei que Israel precisava. Há uma grande diferença entre a agenda de Deus e a nossa. Nós pensamos em termos de minutos, horas e dias, mas Deus age em uma perspectiva de tempo bem diferente da nossa. Quando nos sentimos como se Deus estivesse distante, em meio às nossas lutas, irmãos, permaneçamos firmes e confiantes, porque Ele realiza a sua obra em nós de forma perfeita. Não se esquece de nós, e é Ele quem fortalece a nossa fé. Diante da realidade do seu problema, o salmista, a partir do verso 3, então, dirige a sua petição a Deus. Há muitas pessoas, meus irmãos, que se aproximam do Evangelho, mas não conseguem amadurecer espiritualmente. E uma das razões para isso é que justamente o fato de que quando Deus parece distante, muitos crentes, ao invés de buscar ainda mais intensamente ao Senhor, serem perseverantes, muitos crentes simplesmente optam por se acomodarem à mentalidade imediatista, que não consegue esperar o tempo de Deus. Ou ainda, há muitos crentes que abraçam as mensagens alternativas de religiões que oferecem respostas rápidas por meio de fórmulas repletas de misticismo, mas que não ajudam a crescer na confiança somente em Deus. Davi, meus irmãos, ele não fez isso. Quando Deus parecia distante, o que Davi fez foi clamar mais intensamente a Deus, e somente a Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos com esta petição de Davi, nos versos 3 e 4, é que devemos buscar a Deus mais intensamente, exatamente quando Deus parece distante. Davi estava sensível à presença de Deus em sua vida, e se ele tivesse perdido essa sensibilidade, ele certamente não buscaria a Deus com tão intenso fervor. O maior teste para a nossa fé não se dá quando nós acreditamos que a presença de Deus é mais real na nossa vida. O verdadeiro teste da nossa fé se dá exatamente quando temos a sensação de que Deus está ausente ou de que aparentemente Ele não ouve as nossas orações. Por isso, nós devemos buscar a Deus sempre, e especialmente quando parece que Ele está distante. Agora veja, meus irmãos, que a petição de Davi, ela é uma petição que não visa simplesmente o seu livramento e o seu bem-estar. O objetivo final da petição de Davi é a glória de Deus, porque ele diz no verso 4, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Considerando que Davi era ungido de Deus, se ele fosse vencido por seus inimigos, isso representaria desonra ao nome de Deus. Em outras palavras, o seu livramento promoveria acima de tudo a glória de Deus. Assim, meus irmãos, deve ser o nosso entendimento em nossa busca pelo livramento. Nossas orações e nossas petições devem ter como motivação essencial a promoção da glória de Deus. Quando nós oramos e buscamos intensamente a Deus e Deus nos livra, o nome de Deus é honrado e glorificado. Davi estava em um momento de grande angústia e por isso ele expressa o seu sentimento, fazendo questionamentos, dizendo: até quando, Senhor? A aparente ausência de Deus
Davi expressa sua fé e confiança em Deus. Davi não havia recebido livramento ainda, mas ele já expressa sua confiança na graça e misericórdia de Deus que produz paz e segurança. Veja o que ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A alegria preenche o coração de Davi, em razão da certeza do livramento. Ele ainda não recebeu o livramento, mas a graça de Deus é a garantia de que o Senhor o guarda. Pela fé, Davi podia vislumbrar a salvação futura, com tanta convicção que ele se expressa no presente, dizendo: porquanto me tem feito muito bem. As circunstâncias não mudaram. Saul continuava no trono. Saul continuava ameaçando a vida de Davi. O que é que mudou então? O foco foi mudado. Davi mudou o foco inicial em si mesmo e no seu problema no começo do salmo para a salvação e o gracioso amor de Deus. E essa mudança de foco conduziu Davi da incerteza e da tristeza para o louvor e para a alegria. E isso não aconteceu por acaso, meus irmãos. Veja o que ele diz no início do verso 5: no tocante a mim. E essa é uma expressão que enfatiza uma escolha convicta da parte de Davi em confiar de forma inteiramente dependente de Deus. Quanto a mim, tenho convicção, a minha escolha é confiar na graça de Deus. E Davi então conseguiu, meus irmãos, olhar para aquelas circunstâncias e ele conseguiu interpretar aquelas circunstâncias ao seu redor, não mais da sua perspectiva e da perspectiva do seu problema, mas da perspectiva do amor gracioso de Deus. Em tempos de provações, muitas vezes o inimigo das nossas almas tenta insistentemente nos levar a duvidar do amor de Deus. Por isso, nós precisamos resistir a esses tempos de tentações, firmados na palavra de Deus, que nos garante, conforme diz a carta aos Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Juntamente com José, nós podemos afirmar que mesmo quando alguém intenta o mal contra nós, Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Deste modo, meus irmãos, assim como Davi, nós também devemos escolher com convicção, confiar unicamente no infinito e imutável amor de Deus por nós. Quando Davi afirma: no tocante a mim, confio na tua graça, o verbo confiar aqui traz o sentido de aguardar e aprender de forma dependente daquele em quem se espera. Não é uma confiança vazia, mas é uma confiança na qual se aprende a esperar. Uma das principais razões para muitas pessoas não confiarem em Deus está no orgulho e na dificuldade em admitir que precisam de Deus. O coração humano tende, em razão do pecado, a negar a necessidade de Deus. Ou outros ainda acabam seguindo por outro extremo, acreditando erradamente que precisam conquistar o favor de Deus por meio de algum esforço pessoal, o que também é uma forma de orgulho. Porém, o amor de Deus não é alcançado por mérito da nossa parte. O amor de Deus procede da própria natureza de Deus, porque Deus é amor, eterno, infinito e gracioso. E é justamente por isso
que nós podemos confiar unicamente e plenamente, porque o amor de Deus por nós não depende de nós, mas é um favor que Ele dispensa a nós, mesmo nós não sendo merecedores. O Salmo 13, meus irmãos, de forma poética, fala-nos sobre a experiência de Davi em meio às suas lutas e angústias pessoais. Davi se dirige a Deus com a sensação de que Deus estava ausente ou distante. Ele abre o seu coração falando a Deus sobre o seu problema. Até quando? E então ele dirige a Deus a sua petição. E sendo confortado por Deus, ele expressa a sua confiança por meio da alegria e do louvor. Quando Deus parece distante, assim como Davi, ao invés de desanimar, nós devemos buscar a Deus mais intensamente. A agenda de Deus é diferente da nossa. E a lição que nós aprendemos sempre é a de que devemos confiar com convicção no amor e na graça de Deus, sejam quais forem as circunstâncias. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que, assim como Davi, nós possamos clamar e confiar na sua bondade, porque o Senhor jamais se esquece daqueles a quem Ele ama. Que Deus assim nos abençoe. Amém.